Queridos irmãos, muita paz em nossos corações, particularmente nessa noite em que nos recordamos da vinda de Jesus à Terra. Sabemos que não foi necessariamente, no 25 de dezembro, como é comemorado, e hoje nós estamos nas vésperas desse 25. A humanidade comemora e é-nos falado pelos benfeitores que é um período muito especial para a humanidade, em que os benfeitores encontram também condições de acercar-se melhor dos corações, já que as pessoas se encontram mais receptivas a se sensibilizarem, com as necessidades daqueles mais carentes e também se aproximaram um pouco mais dos familiares na tentativa de reconciliação. Então, aquele período em que Jesus veio à Terra foi também um período de paz e reconciliação. Vamos aqui compartilhar com vocês alguns slides que nos facilitam a desenvolver a proposta de reflexão para a noite de hoje. E realmente aquele período conta-nos tanto Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, como Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que aqueles dias em Roma foi um período de paz. Quer dizer, Roma, que era o grande império dominador de grande parte, da civilização da época, eles haviam apaziguado a ânsia de guerras e dominação, uma vez que Otaviano era uma alma um pouco diferente dos imperadores que o precederam, e ele então instaurou um período de paz, de artes, de beleza, e então foi nesse período em que Jesus veio à Terra. Sabemos que não veio sozinho. Antecederam alguns e acompanharam a presença dele outros, para que ele, aqui chegando, pudesse colocar em ação a lei de cooperação. Não veio sozinho, embora representasse ele, fosse de fato a expressão mais elevada de um espírito sobre o nosso orbe terrestre. Então, precederam Maria, José, almas extremamente elevadas. José, no seu silêncio, permaneceu apoiando Maria no período em que esteve junto com ela, não só na gestação, no nascimento, mas também em todo o período de desenvolvimento, é o que as anotações nos dizem. E ele que havia escolhido o povo hebreu, porque era um povo que concebia a ideia de um Deus único e estava, portanto, mais preparado a absorver a mensagem do Cristo, ele havia sido anunciado ao povo hebreu pelos profetas, e embora essas vozes houvessem se calado 400 anos antes que ele aportasse à Terra. Então foi anunciado e chegou em silêncio, humildemente, a fim de que a sua mensagem pudesse penetrar os corações daqueles que estivessem preparados para ouvi-los. E certamente não era utilizando-se dos poderes humanos do mundo, mas do seu poder espiritual, do amor que irradiava do seu ser sublime. E
apoiado, né, por esses companheiros que acompanharam a sua chegada, ele veio à Terra e cresceu em silêncio, sem grandes repercussões. Humberto de Campos nos conta que Maria, né, conversando com Isabel, sua prima, as duas comentando sobre os filhos que não eram crianças comuns. Tanto João, que mais tarde foi João Batista, como Jesus, eram crianças diferentes. E Maria narra que quando foram às festas de Jerusalém, no cumprimento das cerimônias que eram comum no povo hebreu, que Jesus deixou, né, com apenas 12 anos que tinha, deixou os sábios, né, os fariseus, os doutores da lei, curiosos pela sabedoria que um menino ainda muito jovem tinha, e falava com bastante proficiência, a ponto de que Eleazar, um dos doutores, chamou a atenção, né, a Maria, dizendo que ele, né, iria causar grandes impactos e que era preciso que, né, ele fosse bem preparado, né? Então Maria se assustou com isso e realmente se preocupou e pediu, né, os serviços de Eleazar no sentido de ajudá-lo a prepará-lo nas leis, né, de Moisés e tudo. Mas quando chegou em casa, né, e comentando com José a respeito disso, e Jesus, então, ouvindo-a, questionou-a, né, por que que ela estava preocupada com isso. Não sabe, ele já não havia mostrado a ela que ele se encontrava em comunhão com Deus. E Maria responde, né, solícita, mas meu filho, eu me preocupo com você, com seu futuro. E ele então diz, é justo, né, que você como mãe se preocupe, mas eu sei o que eu preciso fazer. E foi à carpintaria e pediu a José que lhe desse um trabalho, como a mostrar que o lar era a melhor escola. E ela então contando para Isabel que desde então, usando o formão, as coisas deixava, né, manteve, né, o lar num ambiente de paz e alegria. Então, para ela, realmente foi muito melhor manter a convivência com ele. E ele cresceu em silêncio. E, efetivamente, conta-nos Lucas, no capítulo 4, que após ir por 40 dias ao deserto, e Amélia Rodrigues nos confirma, dizendo que ele realmente esteve no deserto, e que esteve, inclusive, com os essênios, não, claro, para aprender alguma coisa, mas para anunciar que ele era o enviado de Deus para trazer a mensagem de libertação. E os essênios, que era justamente aquele grupo de hebreus que se predispuseram, né, e se impuseram uma série de restrições em função de não concordar com os partidos fariseus, eles estavam, portanto, mais aptos a compreender quem era ele. E ele, então, retornando a Nazaré, do deserto, ele vai ao templo e lê, né, pede a palavra, que era o costume, né, no templo, que alguém fizesse um comentário. Então, ele pede a palavra, lê um trecho de Isaías, que anunciava a vinda do Messias. E afirma que ali, naquele momento, se cumpria aquela profecia. Mas, como ninguém é profeta em sua própria terra, como ele mesmo disse,
ele foi expulso de Nazaré. E é quando, então, ele desce a Cafarnaum, segundo Lucas, e inicia as suas pregações. Então, Jesus trouxe para nós a mensagem de amor, uma mensagem de diretriz, e nós sabemos que ele é, como ele próprio disse, o caminho, a verdade, a vida. E a gente pode, de certo modo, afirmar que ele, como caminho, ele apresenta para nós, para a humanidade, a certeza da imortalidade da alma. A sua ressurreição, entre outras coisas, é a materialização do conceito de que ele procurava passar para seus discípulos de que somos espíritos imortais. Somos seres que estamos vivenciando uma experiência na Terra, mas que a vida é eterna. Ela continua após a morte física e temos essa certeza hoje ainda mais com a doutrina espírita, que é o seu consolador prometido. Então, ele é caminho também quando nos dá a consciência de que a nossa evolução depende de nós nos aliarmos às leis divinas. Então, colocando Deus como centro de nossas vidas, assim como ele exemplificou, porque ele afirmava que o Pai e eu somos uno, né? Ele estava em plena harmonia, integração, com a vontade de Deus, que é, na essência, as leis divinas. Então, na medida em que nós entendemos que a nossa evolução depende desse alinhamento com as leis da vida, a gente vai compreendendo que os seus ensinos essencialmente traduzem isso. Então, ele é caminho na medida em que ele nos abre a compreensão de que temos na vida a oportunidade de trabalhar na educação nossa e daqueles que nos cercam como caminho de nossa própria reforma interior. Então, a convivência no dia a dia, né? As relações que muitas vezes podem ser conflituosas, mas a maneira que nós aprendemos, à medida que aprendemos, né, a nos educar na relação uns com os outros e que exige de nós uma transformação moral interior, a gente vai descobrindo que esse trilho é o caminho seguro para que nós possamos encontrar a felicidade e a paz que todos buscamos. Mas ele é a verdade também. Ele é a verdade e nós temos que investir em estudar e conhecer o Evangelho, colocando como diretriz essencial. Nele, cada uma das situações estão no Evangelho, está descrita as situações em que Jesus vivenciou no dia a dia com os discípulos, e essas anotações, seja de Lucas, de Mateus, né, de João ou Marcos, essas anotações refletem uma pálida percentagem, como de João, né, que se fosse escrever tudo o que ele vivenciou e ensinou, todos os livros da Terra não caberiam. Então, é uma forma, né, de expressar que não existe nem um ponto, né, da sua vivência que não refletiu um ensinamento, algo que desse para nós uma referência. Então, todas as passagens do Evangelho precisam e devem ser estudadas por nós como uma referência segura de que ela expressa um ensinamento. Então, para isso, né, nós teremos que investir, né, no estudo, e o Espiritismo, junto com os textos evangélicos,
eles são, na realidade, duas linguagens em níveis diferentes, indicando o amor como caminho. Então, se a gente lendo os textos evangélicos que estão no Novo Testamento, eles, a princípio, podem parecer-nos difíceis de serem penetrados, à medida que nós o colocamos sobre os princípios que o Espiritismo nos elucida, eles vão se destrinchando e ficando cada vez mais claros, e, com linguagens diferentes, apontam uma única verdade. O amor é o único caminho para o qual todos devemos alinhar a nossa vontade, ajustar o nosso coração, a fim de que possamos ter um bom desempenho nas experiências que a vida nos apresenta. Então, como exemplo, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a pergunta que Kardec fez aos espíritos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Os espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o Espiritismo nos mostra que somos todos espíritos que, independente de seita, de posição social, de raça em que a gente tenha nascido, todos formamos uma grande família e apenas nos colocamos em circunstâncias diferenciadas de cultura, de circunstâncias étnicas, para o nosso aprendizado. Se nós entendemos que não existe dúvida acerca de que após a morte física a vida continua e nós voltamos em outra vida material, física, para dar continuidade ao nosso aprendizado, assim como esse aprendizado também se faz na realidade espiritual. Então, o materialismo que apresenta conceitos e ideias de que a matéria é explicadora de todas as coisas, as leis que regem a matéria são capazes de explicar tudo, e ele coloca na matéria, então, a essência, a finalidade do seu viver, ele representa uma grande chaga para a sociedade, porque questões relevantes norteiam o seu pensamento, a sua filosofia, e faz com que o homem não compreenda exatamente o porquê que ele está vivendo e qual é a finalidade. Então, são capazes de proporcionar leis que, por exemplo, viabilizem o aborto, e assim como outras coisas também. Enquanto que a certeza de que a vida continua após a morte, de que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria, a gente começa a ter maior clareza de quais são os nossos verdadeiros interesses. E é isso que Jesus veio trazer na essência da sua mensagem, mostrar à humanidade que nós somos seres espirituais e que a vida é eterna e abundante. E, na pergunta 914, o Espiritismo também nos apresenta a resposta feita a Kardec. A resposta dada a Kardec da seguinte pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração. Chegar-se-á a consegui-lo? Ora, se a eliminação do materialismo nos faz compreender quais são os nossos interesses verdadeiros,
quando nos mantemos ainda centrados no egoísmo, que é esse sentimento de interesse pessoal, Kardec realmente ele faz essa pergunta, porque se o amor é a diretriz de libertação, parece que não é uma tarefa muito simples extirpar o egoísmo do coração. Então, Kardec pergunta, chegar-se-á a consegui-lo? E os espíritos respondem, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, nós vemos que aqui está um grande desafio para a humanidade, nessa fase em que nos encontramos hoje, em que o Espiritismo é capaz de nos trazer a clareza dos ensinos de Jesus, em que ele nos aponta a necessidade de colocarmos as questões espirituais acima das questões materiais. Então, como é que isso se dá? Simplesmente pela instrução. A compreensão de que existe uma vida após a morte, como é que ela se realiza, de que se compõe essa vida material, e estudando, por exemplo, as obras que André Luiz nos deixou, nós entendemos com clareza e detalhe, precisão, do que é a vida no mundo espiritual, e entendemos que, na realidade, aqui é uma cópia da vida verdadeira, que é a vida espiritual, porque o espírito pode continuar vivendo na realidade espiritual um tempo, não vou dizer indefinido, claro que não é, porque nós precisamos encarnar para evoluir, mas a vida encarnada, ela é muito limitada, mas a vida espiritual, dependendo da necessidade do espírito, às vezes ele passa séculos sem encarnar. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, quando a gente, encarnados, tivermos clareza dessa realidade espiritual e do qual é o objetivo para o qual nós estamos aqui encarnados, não é que a matéria vai deixar de ter o seu valor, mas ela terá menos valor do que o objetivo pela qual estamos aqui vivendo, que é um objetivo de ordem espiritual. Então, ele comenta aqui também, os espíritos, a Kardec, de que isso é necessário que se reformem as instituições humanas. Então, são todas as instituições que a civilização humana conseguiu construir e que dão ordem, né, e, de alguma maneira, apesar das grandes complexidades, né, do contexto que nos encontramos, não estamos satisfeitos com os governos, com as formas de organização, mas as instituições são o que o homem construiu e é a partir delas que o homem chegou a um nível de ordenação e de consistência, né, em que você pode, de alguma maneira, requerer seus direitos, compreender os seus deveres, você se beneficiar, por exemplo, de hospitais, de escolas, né, de um tribunal de justiça, enfim, várias instituições existem hoje e que foram construções humanas, mas que elas são temporárias porque elas se transformam e precisam se reformar. Então, o conhecimento da realidade espiritual, à medida que ele for sendo sedimentado e passar a ser uma certeza na grande maioria das criaturas que vivem na Terra, as instituições humanas vão se reformar. Agora, como é que esse processo se dá? Ele diz aqui, a partir da educação. E a educação, define Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos. E ele nos fala, não da educação simplesmente na escola, mas a educação que se recebe do lar. Então, na medida que as famílias elas forem incorporando os valores evangélicos no seio do lar,
e forem repassando isso para os filhos, não de uma forma imposta, mas algo que esteja realmente sendo vivenciado, as famílias se transformando em pessoas mais espiritualizadas e conscientes da realidade espiritual, as instituições, então, irão também se reformar. Mas Jesus, além de caminho, de verdade, ele é vida. Ele é vida porque ele apresenta-nos um sentido para a vida. A vida com o conceito da realidade espiritual, com o conceito de que somos seres em evolução, que nos encontramos aqui em aprendizado. Isso dá um sentido para a nossa vida e que as experiências, o contexto, qualquer que seja ele que a gente esteja vivendo, mesmo um contexto que esteja sendo de grandes dores, de dificuldades, mas a certeza de que esses sofrimentos têm uma razão de ser. Nós estamos, em verdade, colhendo o fruto da árvore que plantamos do passado e que, da mesma forma, nós podemos propor a essa vida presente um significado e um sentido que nos vai ajudar a construir o que vai ser a nossa vida futura nas próximas encarnações, inclusive. Então, esse sentido da vida nos é trazido pelo Cristo. E, certamente, esse é uma questão muito relevante e que toca a questão que a gente analisou anteriormente sobre o materialismo. Porque a gente vê o homem hoje cercado, né, de tecnologia, de recursos, né, que o distraem, de certo modo, do sentido real da vida. Então, se nós não colocarmos um estudo do Evangelho como algo a ser consolidado no nosso modo de viver, nos nossos hábitos, né? Temos o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, onde lemos os textos evangélicos, particularmente explicado, né, à luz da doutrina espírita, a gente vai acabar perdendo, né, um sentido real da vida e nos distraindo com os múltiplos convites que a tecnologia nos traz hoje em dia, especialmente, e acaba que o mundo, né, que está impregnado, né, vivemos ainda um mundo de provas e expiações, embora possa até ser que a grande maioria não seja materialista, mas, em verdade, a grande maioria das criaturas ainda vive de forma como se fosse materialista. Pode até admitir a existência da vida após a morte, mas não tendo eles uma clareza a respeito do que é essa vida, né? Que a vida, na verdade, ela é única, que a gente apenas repete existências, né? Para que a gente possa aprender, esse sentido só é obtido através dessa maneira, mas é preciso que a gente impregne isso na nossa maneira de viver nessa encarnação. Então, Jesus é isso, ele é um sentido de vida. E o que nós precisamos fazer? Intensificar a seiva que nutre o sentido da vida através dos relacionamentos. Ora, a ausência de sentido da vida tem feito tantas criaturas suicidarem, porque perdem essa noção do que é a vida. Então, na medida que a gente se propõe a aprender e a vivenciar as experiências que o Evangelho nos convida, o que a gente precisa fazer? Através dos relacionamentos que temos no dia a dia. Vamos transformar esses relacionamentos em relacionamentos mais amistosos, menos conflitantes, a começar por nós mesmos, porque à medida que nós mudamos a nossa atitude e aprendemos a perdoar mais, como? Não nos melindrando tanto, deixando de nos ressentir. Então, quando Jesus nos diz que é necessário perdoar não 7, mas 70 vezes 7, é porque o perdão
ou seja, a ausência do ressentimento e da mágoa, que acaba virando em ódio e vingança, é preciso que ele seja uma diretriz que norteie o nosso viver, para que a gente, interpretando no adversário que nos ofende, nos magoa, alguém que está nos ensinando o perdão. Não podemos aprender a perdoar se não formos, né, ofendidos. Então, ver no adversário, entre aspas, não um inimigo, mas aquele que está nos ajudando a aprendermos. Então, através dos relacionamentos, a gente pode intensificar a seiva que nutre o sentido da vida, vendo neles instrumentos do nosso aprendizado, para que nós possamos nos lapidar interiormente. E nós podemos também encontrar, né, nos núcleos religiosos, no nosso caso, a nossa casa espírita, ou aqueles, né, que estão ouvindo-nos de outras instituições, nas suas próprias instituições, sejam elas espíritas ou não, mas que buscam um sentido para a vida e dá um sentido religioso, né? Religioso no sentido de conexão com Deus, que é o Criador, porque essa é a essência do sentimento de religiosidade. Porque religiões mesmo são construções, né, humanas, quando se refere a espaços físicos, a dogmas, mas no que diz respeito à religiosidade, Jesus não fundou uma religião, ele fundou uma doutrina, né? Ele apresentou para a humanidade um conjunto de ensinamentos que forma um corpo de ensinos doutrinários que traz para nós, né, o desenvolvimento da nossa conexão com o Criador. Então, é uma religiosidade, faz estimular o nosso sentimento de religiosidade. Então, nós podemos encontrar também nesses núcleos religiosos aqueles que se identificam com esse mesmo sentimento e compartilhar, então, com eles esse propósito, ampliando, né, os laços da família consanguínea para a família, né, espiritual. E quantos de nós não encontramos, muitas vezes, nesses núcleos religiosos, afetos, né, e amizades que se constroem, que são muito mais significativas do que, muitas vezes, os laços consanguíneos. E perceber que a maioria ainda está em busca de ser entendido e amado. Então, nós podemos oferecer a eles o que já dispomos. Por que falamos a maioria? Porque não é que nós ainda não queiramos ser entendidos e amados, mas à medida que a gente vai refletindo sobre os ensinos de Jesus, nós vamos percebendo que somos nós que devemos entender e amar, e não exigir que os outros nos entendam e nos amem. Então, se a gente vai amadurecendo e compreendendo os sentidos das palavras de Jesus, a gente vai poder oferecer àqueles que nos cercam aquilo que nós já dispomos, que é essa compreensão. E dando a eles o exemplo, compreendendo-os e amando-os, eles se sentindo compreendidos e amados, eles certamente perceberão e sentirão de nós esse amor que certamente os ajudará a compreender melhor a vida. Então, nós vamos agora convidá-los a pensar um pouco sobre duas circunstâncias particulares em que os discípulos vivenciaram com Jesus. Vamos rememorar, vamos nos imaginar há 2000 anos atrás, e nós vamos convidá-los agora a assistir um pequeno vídeo em que a gente vai dar continuidade a ele em seguida.
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Muito bem. Então, retornando agora, né, à nossa reflexão, vamos tentar pensar o que será que Jesus queria dizer. Será que os discípulos, não é natural que eles vendo, né, que a embarcação estava quase a sossobrar, que poderia, né, virar com a tempestade que estava se intensificando muito? Por que que será? Será que Jesus não sabia que aquela tempestade poderia estar aparecendo? Então, essa é uma reflexão interessante, né, que nos faz pensar que se realmente todos os ensinos de Jesus, eles eram resultado, né, de vivências que os discípulos tiveram com ele, na intimidade dele, né, da convivência. Jesus certamente sabia que ele, naquele momento em que eles entraram no barco tranquilamente, de que viria uma tempestade, ou será que não? Sabia. E se ele sabia, com que propósito ele permitiu que os discípulos se desesperassem enquanto ele calmamente repousava? E esperou que os discípulos, atordoados, já sem saber o que fazer, lhe pedissem auxílio, porque eles sabiam que Jesus era a solução dos problemas para eles. Então Jesus calmamente se levanta, acalma a tempestade, e a gente sabe que ele tinha poderes para isso. Ensinam-nos os espíritos que existem espíritos que atuam sobre os fenômenos da natureza e que o Cristo tinha poder de atuar e influenciá-los. Então ele acalma a tempestade. E por que ele pergunta, então, aos discípulos por que eles não tiveram fé? Se todas as passagens, né, do Evangelho traduzem ensinamentos, será que Jesus não estava preparando os discípulos com aquela experiência para a tempestade que viria mais adiante? Qual era a tempestade que ia chegar? Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que teria que deixar os discípulos sós, né, enfrentando, né, as dificuldades que iriam aparecer em seguida. E se nós pararmos para pensar, né? Foi tudo tão rápido. Foi muito rápido. Os discípulos receberam, né, a notícia, né, de que ele iria ser crucificado da noite de quarta-feira, né, em que eles tiveram a última ceia, ao dia em que ele é preso, eles começam a se desesperar, e quinta-feira ele é julgado, na sexta ele já é crucificado. Então foi tudo muito rápido. Será que isso não é a tempestade que Jesus estava preparando-os? E por que ele pergunta que é preciso ter fé? A fé é a fidelidade. É nós não nos deixarmos desesperar quando tudo em volta de nós parece tumultuado. Não permitir que o tumulto externo nos cause tumulto interior. Então, é a questão de perguntarmos que tempestade nós temos que acalmar. Será que não são as tempestades que muitas vezes surgem dentro de nós
quando nós nos desesperamos por não ver um horizonte, uma solução de um problema que nos parece enorme e que nós somos incapazes de lidar com ele. Então, Jesus deixou esse ensino, não fez um prodígio, um milagre. Ele realmente acalmou a tempestade para dizer aos discípulos que eles precisam manter a confiança em Deus para que, passada a tempestade, tudo se acalme, porque sempre a tempestade passa e as coisas se acalmam. Então, mantermos-nos em equilíbrio, em harmonia interior, não permitindo que a tempestade externa ela nos desespere, é um testemunho de fé, de confiança em Deus. E mais do que isso, esse equilíbrio nos permite enxergar as coisas com um olhar diferente daquele quando estamos desesperados, porque nos sentimos perdidos e estamos sempre imaginando o pior. Mas se a gente sabe que a tempestade vai passar e nos mantemos fiéis, confiantes, seguros, os pensamentos que surgem, acorrem à nossa mente, são pensamentos de lucidez que nos ajuda a compreender por que nós estamos na tempestade. E certamente não precisamos, falar muito sobre tempestade quando estamos em meio a uma pandemia. Mas será que a pandemia é a pior tempestade que estamos vivenciando? Certamente que não. A pior tempestade está sendo exatamente as ideias materialistas que estão se intensificando em meio à chegada do Consolador prometido. Este Consolador prometido, que traz Jesus de volta, que traz os seus ensinos para nos dar lucidez e equilíbrio em meio aos acontecimentos, seja políticos, sociais, todas as coisas que estejam acontecendo ao redor de nós e que, de uma forma ou de outra, implica nas nossas vidas pessoais, que nós possamos manter a serenidade, o equilíbrio, porque isso passa. Afinal de contas, o que pior pode acontecer conosco, senão a morte física? Mas a morte do corpo físico é o retorno à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, seja nossa, seja daqueles que estão ao nosso redor. Então, não é necessário que a gente se desespere, mas que a gente mantenha o equilíbrio e a calma. A tempestade passa. Então, estabelecendo essa correlação entre as situações em que os discípulos vivenciaram, imaginemo-nos naqueles momentos em que eles veem que o mestre que estava junto a eles no dia a dia, ele de repente ele é crucificado e eles perdem o contato direto com Jesus. Se sentem abandonados, órfãos, sem diretrizes. Essa, para eles, foi a maior tempestade. Porque na convivência com Jesus, eles encontraram o conforto e a paz e acompanharam Jesus nas curas que ele fez, nos ensinamentos que ele dava à multidão. Era uma convivência que certamente nós não temos capacidade nem de imaginar a profundidade emocional dessa convivência com Jesus. Mas, de repente, eles se veem sem a presença física de Jesus. E não fosse ele reaparecer, primeiro para Maria de Magdala, que foi contar a visão que ela teve de Jesus, amando do próprio Cristo. E, embora desacreditada por alguns, Maria confirma que ela tinha no coração a certeza de que ele tinha aparecido para Maria de Magdala. E ele reaparece depois outras vezes para os discípulos, para reavivar o ânimo deles, para que eles seguissem a jornada deles.
E aí a gente convida vocês, né, não só a pensar, né, sobre esses sentimentos dos discípulos após a crucificação, mas compartilhar conosco também mais um pequeno vídeo que nós gostaríamos de convidá-los a ver. Agora eu vou pedir desculpa a vocês e vou precisar encontrar aqui esse segundo vídeo. Então, o segundo vídeo é exatamente aquele em que Jesus aparece para os discípulos. Então, nós vamos agora compartilhar esse vídeo. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Então, dando continuidade aqui, né, nós vemos que ele aparece a alguns discípulos na estrada para Emaús. Então, os discípulos estavam se encontrando, né, órfãos, solitários, sem rumo. E Jesus, então, aparece. E é uma pergunta que a gente poderia fazer para nós mesmos.
Será que nós achamos que Jesus está presente? Ou é preciso que ele esteja fisicamente visível para nós entendermos que no meio dessa nau que ele conduz, sabedores que já somos, de que ele é o governador do nosso planeta Terra, pela psicografia de Chico Xavier em Emmanuel, A Caminho da Luz. Ele é o nosso governador. O barco da Terra está navegando sobre as suas ordens, sobre as suas diretrizes. Não precisamos nos deixar afligir, por mais e maiores que sejam as tempestades. Permitamos que Jesus nasça em nossos corações, não apenas no Natal, mas que ele possa estar nascendo em nossos corações no culto do Evangelho no lar, na evangelização de nossos filhos, na evangelização de nós mesmos, para que nós possamos construir famílias evangelizadas e, como diz Jesus, vós sois o sal da terra. Não é preciso muito sal para temperar a comida. Então, a terra precisa ser evangelizada. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nós nos evangelizemos o nosso coração, para que, evangelizados, nós possamos construir uma sociedade melhor, destruamos o materialismo, guardando a certeza de que a vida prossegue após a morte física, e que somos espíritos em evolução, que vivemos várias experiências reencarnatórias, que existem muitos mundos aonde vamos ainda experimentar vidas muito felizes, e que Deus é o nosso Pai Criador. As suas divinas leis estão definindo que fomos criados para a felicidade, mas nós temos que construir a nossa própria evolução com o próprio esforço, a fim de que o amor, como diretriz segura, possa estar em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos ampare em mais esse Natal. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, amigos.